Boa noite, povo de Deus. Meus amados, nós vamos falar de algo que Deus já está ministrando no meu coração e é algo que o pastor já nos ensinou em outros tempos. Nós falamos sobre isso também, principalmente perto da temporada. Entendemos que isso é um dos segredos do crescimento, é algo que nós precisamos fazer. Nem todo mundo gosta, nem sempre é fácil, porque nada é fácil, e tudo que é fácil, desconfie. Então nós vamos falar, e serão pelo menos 2-10 sobre conexões. Amém? Vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se você conhece o ministério quíntuplo, é a continuidade de quando fala dos 5 ministérios, mas aqui ele fala da ação, do motivo de como isso acontece. Então o nosso tema é conexões, nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos entender que esse é um dos segredos, e um dos grandes segredos para que a gente continue não apenas crescendo, mas crescendo com qualidade, crescendo, tendo um crescimento saudável, tendo um crescimento que não apenas pessoas chegam, mas aquelas que queriam sair voltam, porque nós vamos amarrá-las com as cordas do amor, como diz o pastor Eibe. Então, nós precisamos entender sobre isso. Ouvimos frequentemente pessoas dizendo: pessoas são difíceis. Conviver com pessoas não é algo fácil. E é uma grande verdade. Principalmente se você me conhecer de perto, isso, o Alex, que me parece ser legal, de perto, de longe, não vai parecer que está de perto. Então, todo mundo, na sua particularidade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, não parece ser tão legal assim como é no culto de domingo. Nossa, ele não ri tanto assim, ele não é tão engraçado, meu Deus do céu, ele é meio direto. Conviver com pessoas não é algo fácil, pessoas não são fáceis. Até tem quem diga que prefere conviver com animais do que com pessoas. E muitos de nós confirmamos isso, validamos isso. Eu prefiro o meu pet do que pessoas. Eu prefiro o meu cachorrinho do que pessoas. Eu prefiro, seja lá qual for o seu pet, o seu animal de estimação, e muitas vezes a gente prefere eles do que pessoas, mas a gente prefere eles porque eles não falam ao nosso respeito. Senão talvez a gente não preferiria. Mas a questão é que Jesus não morreu por animais. Jesus morreu por gente igual a gente, edificou a sua igreja com pessoas imperfeitas e diferentes, assim como eu e como você. Então, por mais que e eu creio que essa geração, ela tem colocado muitas vezes animais numa posição um pouco complicada, e até às vezes valorizando muito mais do que os seres humanos. Mas por mais que exista isso, Alex, qual é a prova disso? Quantos pet shops nós temos na cidade? Só de um mesmo nome tem uns 3 pelo menos. Quantas lojas para criança nós temos? Entendeu? Então, o mundo ele está invertendo alguns valores, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Uma igreja é feita de pessoas que até têm animais, mas entende que a prioridade é sobre vidas de pessoas, porque foi por elas que Jesus morreu na cruz. E não tem problema nenhum você ter o seu pet e cuidar muito bem dele. Nem tem problema nenhum não, fica tranquilo. Cuide muito bem do seu pet. Porém, entenda que pessoas valem mais do que animais. Por quê? Porque Jesus comprou com seu sangue pessoas. A questão não é se relacionamentos são difíceis, e se nos relacionamentos estamos conectados a ponto de ambos remarem para a mesma direção. Muitas vezes essa desculpa de que relacionamentos são difíceis, eles partem da ótica de pessoas que são difíceis. E ela, para validar a sua forma de ser, ela generaliza que todo mundo é difícil. E não que ela esteja mentindo, mas às vezes ela só aponta para que os outros são difíceis, mas ela se
retira dessa lista, mas não. Muitas vezes ela julga segundo a própria ótica. Então, queridos, a questão é, nós precisamos estar conectados. E essa mensagem é para líderes, sim, mas também para aqueles que fazem parte de um life group. Nós vamos falar da concepção mais ampla sobre conexões e semana que vem nós vamos falar de conexão, algo mais perto, mais ligado ao nosso life group. Entender porque algumas vezes pessoas que tanto que nós convidamos e permanecem, não participam dos nossos life groups. Se você analisar o relatório do seu life group, você vai ver que nós somos uma igreja que temos uma taxa de convidados gigantesca. É muita gente mesmo. E nem sempre nós temos a mesma velocidade de consolidação dessas pessoas. Nem sempre nós temos a mesma velocidade de gerar nessas pessoas que consolidam novos discipuladores. E talvez uma das situações, um dos problemas disso é conexão. Eu lembro que uma das coisas que o pastor insistentemente me ensinou foi sobre conexões. Eu era ruim demais disso. Pois eu me conectava de uma forma artificial, e isso tornava os relacionamentos artificiais. Então, o pastor sempre falava, Alex, você precisa ter um painel de portas de conexão. HDMI, USB tipo C, USB comum, USB 3.0, RCA, P2, P10, XLR... E um monte de conexões precisa ter em você. Porque pessoas são diferentes e cada uma delas se conecta de uma forma diferente. Então você precisa conectar esse cabo que sai do seu coração no coração dela. Não pode ser uma conexão simples ou superficial. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. E vocês adolescentes, na verdade todo mundo, porque hoje, se você ficar um mês sem isso aqui, alguns entram em desespero. Isso aqui sem internet é quase que nada. Sim ou não? Isso aqui só tem, de fato, utilidade nas nossas mãos se nós tivermos uma conexão de internet, amém? Mas quando desce os pininhos ali da conexão e ela se torna instável, você consegue fazer aquilo que você estava fazendo, principalmente se for um jogo ou compartilhamento de algum arquivo grande, ou uma videochamada, ou você está tentando ligar pelo WhatsApp, se a conexão não estiver bem estabelecida e principalmente segura, nós não conseguiremos alcançar o objetivo que isso aqui tem. Então, conexões são importantes. Se são importantes para o celular, quanto mais para a nossa vida. Só que essa minha forma que o pastor estava tratando de uma conexão muito rasa, muito superficial, estava trazendo algumas complicações com alguns discípulos. E tiveram alguns discípulos que nós acompanhávamos na época que foram até o pastor e falaram: pastor, não dá mais para ser discipulado pelo Alex e pela Thaís, mais pelo Alex. A Thaís é uma santa. E isso aconteceu de fato. E o pastor muito sábio, o pastor ele gerava situações, e um bom líder ele vai trabalhar para que os dons e as habilidades dos seus discípulos aflorem. Então ele gerava situações para que essas conexões pudessem ser aprofundadas. Só que quando aconteceu isso de alguns discípulos nossos terem pedido para o nosso pastor para encerrar o nosso tempo de caminhar juntos, então eu percebi de fato. Isso me fez perceber que essa conexão estável e rasa estava sendo prejudicial, não só para mim, mas para quem estava caminhando comigo. Estava sendo prejudicial para os meus discípulos. E, consequentemente, como eles lideravam, estava sendo prejudicial para os discípulos dele. Estavam sendo prejudiciais a seu life group. E como nós não ligamos um botão do reino de Deus, onde nós nos tornamos membros da Paz Church algumas horas do dia, isso torna prejudicial. Conexões rasas e superficiais tornam a nossa vida prejudicial. Ela prejudica toda a nossa vida, porque a gente vai se conectando de uma forma errada com pessoas. De uma forma rasa, ou às vezes até tendo uma... O pastor já falou algumas vezes aqui, né? Cuidado para não ter conexões profundas com pessoas rasas. E às vezes a gente se conecta até de uma forma errada. Por quê? Porque não estamos trabalhados, não estamos sendo tratados nessa área. Mas
Deus usou a vida do pastor Michel como um formão na minha vida. E quem já trabalhou sabe que formão arranca toco, né? Pois conexões bem estabelecidas exigiam muito de nós, exigem muito da gente. E eu achava que estava fazendo o meu melhor, da forma que eu estava fazendo. Mas, na verdade, eu estava fazendo apenas o que eu sabia. E, às vezes, a gente faz o que a gente sabe. Alex, como é que eu vou fazer o que eu não sei? Desafiando-se. A questão é que o que eu sei é confortável, está dentro do meu alcance. Aquilo que eu sei, eu não preciso fazer força para fazer, porque eu sei. É cômodo, é confortável. Mas eu entendia que para gerar, estabelecer conexões mais profundas, isso necessitaria que eu saísse do meu lugar, da minha zona de conforto, que não bastava apenas aquilo que eu sabia, mas eu precisava sair do lugar que eu sabia, para um lugar de desafio, um lugar de risco, porque se relacionar com pessoas traz riscos. Porque nem sempre a gente ouve o que a gente quer ou a gente gosta. Nem sempre a resposta, a forma que a pessoa vai corresponder, vai ser da forma que a gente se agrada. Mas estamos falando de reino de Deus, amém? Amém? Estamos falando de liderança de vidas, amém? Estamos falando de igreja, amém? Então a questão não é se agrada a mim, a questão é se agrada a Deus. Então nós precisamos entender que essas conexões precisam glorificar a Deus, primeiramente de tudo. E conexões seguras geram algumas coisas. Uma delas, sinergia. Do grego, sinergia. Nem sei se é Dolang. Sinergia, de forma geral, pode ser definida como uma combinação de dois ou mais elementos, de forma que o resultado dessa combinação seja maior do que a soma dos resultados que esses elementos teriam separadamente. Ou seja, sendo assim, sinergia é mais do que um somatório de coisas voltadas para o mesmo fim. É muito mais. Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10 diz... Eclesiastes, perdão. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Se você tem um sofá, principalmente desses novos, bonitões, pesados, e você for mover sozinho, você até consegue, de repente, mudá-lo de lugar. Isso vai te dar mais tempo. Sozinho você vai levar mais tempo, vai cansar mais e talvez você possa machucar a sua coluninha. Mas se você tiver em dois, você consegue fazer mais rápido, com bem menos probabilidade ou nula de se machucar, e fazendo de uma forma mais eficaz. Finalizando, o que é sinergia? Vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui. Um cavalo consegue puxar 500 toneladas. Amém? Você não precisa concordar porque sabe, você concorda porque eu estou falando. Amém? Um cavalo puxa 500 toneladas. Amém? Logo, 2 cavalos puxam quantos? Perdão, 500 quilos. 500 quilos. É o cavalo que é esse? Do Apocalipse? Um cavalo puxa 500 quilos. Logo, 2 cavalos puxam quanto? Falam de cada vez. Errado. Sinergia é quando a soma de 2 ou mais elementos produz uma força maior do que o que eles poderiam produzir individualmente. Ou seja, 2 cavalos conseguem puxar 2 toneladas, enquanto um puxa 500 quilos. Isso é um exemplo da sinergia através de... Óbvio que tem cavalos que puxam talvez mais, outro menos. Mas a combinação da força deles faz com que aquilo que eles conseguem puxar seja de um peso muito maior. Então, quando a gente entende que conexões saudáveis geram sinergia, nós entendemos que juntos somos mais fortes. E pode parecer simples, mas na prática isso acontece de uma forma tão poderosa. Por que na prática? Porque quando nós olhamos para isso que você vê, principalmente isso que você bateu a foto no momento de conexão, aconteceu por sinergia. Até o momento de conexão tem o seu nome em si mesmo sugestivo. É o momento da gente se conectar, mas eu estou falando do momento entre acender as luzes e a gente viu esse monte de gente que está aqui. E esse monte de gente que está aqui só está aqui porque de alguma forma se conectou com alguém.
E nós ganhamos essa força que nós temos hoje, porque de alguma forma essa conexão gerou sinergia. E nos tornou fortes não porque somos bons, nos tornou fortes porque nós somos um. Essa é a grande questão. Então, o segredo do reino de Deus, através da igreja, não é chamar pessoas habilidosas. Eu não lembro a passagem, mas a Bíblia fala, me sinto um pouco até ofendido com isso, que ela falou, não foram muitos doutores que foram chamados. Mas tá bom, não foram muitos sábios que foram chamados. Eu falei, obrigado, foi ofendido, mas estou no lucro. Por quê? Porque é improvável, não está sobre a sua ou a minha habilidade, está sobre a minha e a sua conexão. O segredo e a beleza do Evangelho está quando nós nos tornamos conectados, não apenas juntos. Porque se você pega um saco de batata, você pode falar que aquele saco de batata é um purê, só porque elas estão juntas? Não. Porque elas têm particularidades que diferem uma das outras. Mas um saco de batata é um local ou é um recipiente onde todas estão juntas. Porém, o purê de batatas, existe esse livro com esse nome, provavelmente, não sei se tem, pastor Ana? Tem esse livro lá, recomendo que leiam. Primeira coisa que eu ouvi falar da igreja, eu nem era da igreja, era a visão do purê de batatas. A diferença do purê de batatas e para o saco de batatas, que além de estarmos juntos, estamos inseparáveis. Além de estarmos juntos, estamos tão conectados que é impossível conseguir entender a particularidade de cada um. Essa é a diferença de um purê de batata. Estão amalgamados. Mas voltando aqui para a sinergia. A sinergia é contrária à competição. Então, se queremos gerar conexões seguras, não podemos competir, pois o sentimento de competição gera separação, enquanto a energia só acontece com unidade. E, queridos, nós somos naturalmente inclinados à competição. Nós gostamos de um aplauso. E muitas vezes esse aplauso só aparece quando eu sou melhor que alguém. Então eu vou precisar demonstrar que eu sou melhor que alguém. A competitividade é algo que divide, porque a competitividade vai fazer com que o indivíduo se esforce ao máximo para se tornar melhor que o outro, para que ele seja destacado. A sinergia, ela é contrária à competição. O esforço da sinergia é para que tenhamos as nossas forças unidas, para que essa união gere algo mais forte. É para que a minha força de 500, de empuxo de 500 quilos, somada à força de outro irmão, não um cavalo, de 500 quilos, gere uma possibilidade de um empuxo de 2 toneladas. Não importando se um consegue puxar 100 mais do que o outro, não importando se alguém estava buscando o seu próprio aplauso. A questão é, nós conseguimos fazer mais se nós fizermos juntos, indiferente se você recebe aplauso ou eu, porque na verdade o propósito está num lugar maior do que o meu ego. O propósito e o ego, eles não habitam no mesmo lugar. E a forma que eu trabalho vai denunciar qual eu evidencio, se é o propósito ou se é o ego. O que conseguimos fazer juntos sempre deverá ser melhor e mais forte do que aquilo que eu posso construir sozinho. Isso tem tudo a ver com igreja. Isso tem tudo a ver com life group. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Quando eu me movo buscando o meu sucesso apenas, ou quando eu acho que dependeu apenas de mim o sucesso, revela um coração egoísta e individualista. Quando eu movo para que o meu nome seja engrandecido, primeiro que nem crente eu já sou, porque se eu vou engrandecer meu nome, esqueça a conversão. Mas também esqueça a equipe, esqueça o sentimento de unidade. É um sentimento individual, onde eu desejo fazer sozinho, porque eu desejo colher os louros sozinho. É louros? Morenos? Louros, que os créditos. Agora, uma conexão sadia faz do teu sucesso o meu sucesso. E faz do meu sucesso
o seu sucesso. Por quê? Porque o sucesso não é ter o meu nome ou o meu ego estabelecido num lugar alto. O sucesso é nós juntos alcançarmos um propósito do qual talvez ou com certeza sozinho eu não consiga alcançar. Então, aquela música de crente raiz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair. Eu parei de cantar porque eu não lembrava mais o que faz. Essa é do raiz. O David com certeza sabe. E é uma verdade essa música. É uma verdade essa música. Porque nós não estamos aqui para dividir. Nós fomos chamados para multiplicar. E é impossível dividir sem sinergia, sem conexão. Perdão, é impossível multiplicar sem sinergia e conexão. Mas é muito possível dividir com individualismo e egoísmo. E quando nós entendemos a multiplicação, esse empoderamento do meu trabalho é empoderar o meu irmão para que juntos possamos alcançar o propósito. Aí se revela a força de um life group, mas aí se revela a força de uma igreja. Se o pastor sempre foi alguém que investiu. O pastor sempre foi alguém que acreditou a ponto de falar, não, eu prefiro que vá você, Alex. Eu lembro que algumas vezes ele falou, Alex, você precisa pregar em tal lugar. Eu falei, amém, eu nem sabia quem eu era. E daí quando eu cheguei no lugar, ele não falava nada, que eu cheguei no lugar, eu falei, não, na verdade a gente convidou o pastor Michel, daí ele falou que você viria no meu lugar. Eu falei, misericórdia. E não era por compromisso. Ele não fazia isso porque ele tinha um compromisso. Algumas vezes, possivelmente, sim. Mas muitas vezes ele fazia isso porque ele estava empoderando para que juntos pudéssemos alcançar o propósito. Ele estava confiando, depositando algo em mim, porque ele via, como eu já disse e não canso de dizer, via em mim algo que nem eu via. Então ele acreditava nisso e depositava a sua confiança. Ele dava o seu voto de confiança. Um líder busca por conexões, pois entende que ninguém constrói algo grande sozinho. Vou repetir. Um líder busca por conexões, e conexões profundas, verdadeiras, pois entende que ninguém constrói algo grande sozinho. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 6. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 4. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha o que o Deus disse de um bando de gente que não tinha o Espírito Santo, mas entenderam o poder da sinergia, da conexão. Olha o que Deus disse a respeito desse povo. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, o mesmo parecer, a mesma forma de falar. Eles não eram iguais. Isso fica para a semana que vem. Mas eles tinham a mesma língua. Eles se entendiam. É impossível ter uma aliança com alguém que você não compreende, porque a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, uma das coisas principais de uma aliança é compreensão, entendimento. Todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus poderoso na guerra, desce para ver o que o Filho dos homens estão fazendo. E Deus reconhece que por causa da unidade, por causa da conexão, por causa da sinergia, nenhum dos planos deles poderiam ser impedidos, caso eles conseguissem concluir o seu projeto.
E é aqui que nós conhecemos a tão famosa história, eu sei que você já conhece muito bem essa palavra, da Torre de Babel. E a saída de Deus foi com que eles passassem a não falar a mesma língua. Ou seja, houve confusão. E você já percebeu que os momentos que a gente menos constrói algo eficaz ou poderoso é quando nós não falamos a mesma língua? Por mais que todos aqui tenham o seu dialeto português? Já percebeu que os momentos onde a gente mais se embaça de avançar, mais é difícil de avançar, é quando nós não conseguimos ter o mesmo parecer e o mesmo proceder que era a característica da igreja primitiva? Você já percebeu que os nossos projetos não vão adiante quando as pessoas que a gente tem ao lado para construir, cada um começa a olhar para um lado diferente? Já percebeu isso em alguma etapa da sua vida? Então, óbvio que só é possível perceber isso quando você trabalha em equipe. Pessoal que está estudando, quando você faz um trabalho de escola. Qual que é o teu sentimento, jovem que está aqui, adolescente que está aqui, quando a professora fala para vocês fazerem um trabalho em equipe? E ela escolhe ainda os companheiros de equipe, que é uma bênção. Porque ela sempre vai colocar o nerd com o popular. E nem sempre a inteligência está nos dois. Só que fechou, combinaram os dias que vão fazer o trabalho. São 3 dias que vocês vão se reunir, só que um deles falta os 3 dias. Ele está junto, mas o nome dele está lá, não está? Não, está lá na lista daqueles que teriam que fazer o trabalho. Mas a nossa tentação é, já que não veio, professora, nós estamos em 3. Mas era em 4, pois é, mas um não veio. Mas a questão não é só o fato dele não vir, a gente fica de cara com isso. Poxa, ele poderia ter vindo. Deixou a gente... O trabalho nem era tão custoso assim de fazer, mas a gente fica bravo. Por quê? Porque era para ser uma equipe. Era para estar junto, mas não está. Era para estar junto, mas deu para trás. A gente estava contando com ele para aquele momento. E naquele momento a outra pessoa precisou fazer o trabalho dele. E muitas vezes isso acontece na nossa caminhada de liderança. Não, esse discípulo ele vai romper. E a gente investe. E querido, fica tranquilo, nós não vamos, por mais que a gente fique triste, ficamos tristes, né, pastor David, quando não vai. Mas eu não fico frustrado a ponto de, eu vou abandonar tudo. O meu trabalho no Senhor não é vão. O tempo que a gente investe em pessoas é por causa de Cristo. Então a gente fica triste porque a pessoa não vai conseguir fazer parte disso. Porque na verdade Deus não vai parar por causa de homens. E se o meu pai não para por causa de homens, nós também não paramos. Alex, então nós vamos desistir daqueles que não querem? Não estamos falando disso, querido. A questão é, nós vamos sim incentivar, motivar, confrontar, dar um chacoalhão, umas oradas. Mas nós não vamos parar o trabalho que está sendo feito. Por causa disso, nós sabemos porque fomos chamados e conhecemos quem nos chamou. Então é um privilégio de fazer parte disso. Aquele povo, os filhos dos homens, desejavam construir algo grande. Na concepção deles era uma torre que encostaria nos céus. Mas como a ciência naquela época não era tão avançada, embora alguns digam ao contrário. Mas eles desejavam fazer algo grande. E eles desejavam promover o seu próprio nome. Façamos para nós um nome. Na verdade, aqui para mim já deu ruim. Só que eles decidiram fazer isso, cada um da sua forma? Não. Versículo 3 diz, façamos. A forma que eles decidiram fazer isso é juntos. Versículo 4, edifiquemos. E também fala, façamos-nos um nome. E o motivo para que não sejamos o quê? Espalhados. Então eles decidiram fazer um acordo entre eles, uma aliança. Eles decidiram se conectar em torno de um propósito. Falho, porém era um propósito. Não era nobre, mas era um propósito. E eles se conectaram a ponto de ter um mesmo pensamento para um mesmo propósito. E quem se reúne, quem se conecta num mesmo pensamento para um mesmo propósito, existe um reconhecimento dos céus sobre esse tipo de atitude. Nada impedirá
aquilo que eles intentarem fazer, porque o próprio Deus reconhece o poder dessa unidade. Deus desceu, viu a terra, viu que eles estavam edificando, eles não terminaram, mas já tinham começado, porque quando a gente está junto, as coisas acontecem rápido. Quando a gente faz junto, as coisas já vão aparecendo. Então eles já estavam edificando. Então Deus reconhece o poder da unidade, reconhece que não haverá restrição para o que eles quiserem fazer se eles alcançarem o propósito. Então Deus confunde a língua. Mas agora eu lhe pergunto, a forma que eles estavam fazendo isso era correta, sim ou não? Vocês estão aí? A forma que eles estavam fazendo isso, a forma era correta, sim ou não? Sim. Às vezes a gente responde nim, que é a mistura de não com sim. Sim, sim. Mas a motivação era correta, sim ou não? Não. Então eles estavam fazendo a coisa errada da forma certa. Eles intentaram no seu coração em fazer algo. Eles estabeleceram o princípio correto, unidade. Juntos, um propósito só. E interessante, cara, eles parecem mais sábios que nós às vezes, porque o caminho que eles tomaram é excelente. Eles atraíram a atenção de Deus. Eles conseguiram tirar um testemunho de Deus a respeito daquilo que eles estavam fazendo. Eles parecem mais excelentes que muitos crentes. Por quê? Reconheceram que só podiam fazer algo grande junto. Eles falaram, não podemos construir algo grande sozinhos, só podemos fazer algo grande junto. Eles planejaram de uma forma contínua e conjunta de como fazer isso, a ponto de ter começado rápido. E eles falaram, façamos-nos um nome. Não é o meu nome que tive a ideia que vai ser engrandecido. Não é o nome do fulano de tal. Nós vamos fazer um nome que seja engrandecido. Por mais que a motivação estava errada, isso está certo. Porque eles não escolheram um nome em particular para engrandecer. Só que a motivação está errada. E quando a motivação está errada, compromete todo o trabalho que está certo. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já. Estabelecer muitas coisas estavam corretas, eram boas. O planejamento estava ok. Mas a intenção, a motivação estava totalmente errada. Era egoísta, era individualista. Apontava para um lugar que Cristo não estava. Então, quando nós estamos sendo cuidados por Cristo, quando Deus supervisiona as nossas vidas, ainda que o modo de acontecer esteja tudo correto, se a motivação estiver errada, Ele não aprova. E tudo que Deus não aprova não cresce. E olhando para a nossa forma de liderar, será que nós não estamos crescendo porque Deus não tem aprovado? Será que eu não estou crescendo porque, na verdade, eu estou querendo colocar o meu nome maior? Não é o de Jesus, não é o da igreja, é fazer do meu life group uma igreja. A minha forma de ser life é diferente de todas, porque eu sei como fazer. Porque olha quantas pessoas. E aí enfrenta uma situação tão triste. Por quê? Porque está tendo a aprovação de muitas pessoas, mas não está tendo a aprovação de Deus. E por não ter a aprovação de Deus, a confusão começa a acontecer. E aí as pessoas começam a sair, porque já não há mais unidade, não há mais sinergia. Se com a motivação errada, esse povo todo estava tendo êxito, a ponto do próprio Deus reconhecer que nada seria impossível para eles, imagina o que nós podemos fazer com a motivação certa. Vamos ganhar Guaratuba para Jesus? Então precisamos estar conectados. Vamos mudar a fibra moral de Guaratuba? Então precisamos estabelecer conexões profundas. Porque muitas vezes a gente quer ganhar Guaratuba, mas sai cada um correndo para o seu lado. Tem uma brincadeira que é bem legal de fazer nos camps, onde eu vou lembrar, dar sugestão para vocês.
é uma roda de carroça. E daí tem umas 6 cordas nessa roda de carroça. E cada pessoa pega numa corda dessa. E tem uma colher torta debaixo, bem no meio dessa roda de carroça tem uma colher torta. E eles têm que levar um ovo que está ali até um outro local. Então eles têm que ter movimentos combinados. Porque se um andar mais rápido, o outro mais devagar, vai derrubar aquele ovo. Se um levantar mais do que o outro, vai derrubar aquele ovo. Não existe, acho que, algo que possa nos ensinar tanto numa questão de dinâmica. Não vai dar para fazer isso na tua célula, acho que não vai ter espaço. Mais do que ser um, porque o objetivo é único, mas a força é conjunta. Então, nós podemos sim ganhar Guaratuba para Jesus, mas o nosso coração tem que ser o mesmo. Nós precisamos estar realmente conectados, não basta estar juntos, não basta lotar um prédio com 400 pessoas, 400, número não tem feminino, 400 pessoas, se estivermos apenas juntos, se não formos um, se não tivermos o mesmo coração, se não formos ensináveis. É impossível nós ganharmos, senão nós seremos apenas um amontoado de gente. E eu sei que não é esse o DNA dessa igreja. Eu sei que não é para isso que Deus nos chamou aqui, somente para nos reunirmos. Nós contamos 5 quantas pessoas tem, mas o nosso desejo é que, apesar de terem 300, 400, 500 pessoas reunidas no mesmo lugar, que todos tenham o mesmo coração. E não tem problema algum, querido, você pensar diferente. De acordo com o que eu pensei, eu não consigo entender mais ou menos assim. Vai contribuir para o propósito? Não, então guarda no bolso. Porque o que a gente mais tem é teólogo de internet. Eu não sou contra a teologia, querido, também fiz. Só que a teologia que eu fiz não serve para separar, ela precisa servir para unir, senão ela não serve para nada. O meu desejo de conhecer a Bíblia não pode servir para separar aquilo que Deus uniu. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós somos daqueles que juntam, daqueles que aglomeram, ou daqueles que espalham. E Alex, como que eu sei que eu tenho um coração desse? Quando eu sou do contra. Apenas pelo prazer de ser do contra. E não tem, eu repito, não tem problema algum você, de repente, ter uma interpretação um pouco diferente. Alex, mas vai ser pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu falei, cara, eu quero morar com Jesus. Se eu for antes da tribulação, depois, não importa. Importam 2 coisas: se eu vou subir e quantas pessoas eu vou levar junto. Porque a gente se envolve em discussões. E nessas discussões nós vamos criando muros que separam pessoas, enquanto Jesus veio rasgar o véu que conecta a gente com Deus e um com os outros, porque o desejo dele é que nós sejamos um, não apenas estejamos juntos. Jesus jamais disse que o desejo dele era que nós estivéssemos juntos, embora isso aconteça, mas o desejo dele é que nós fôssemos um, e que nós entendemos essa sinergia de que ao segurar na mão do outro nós conseguimos levantar muito mais, que ao segurar na mão do outro nós conseguimos resgatar muito mais, que ao segurar na mão do outro nós conseguimos alcançar muito mais. Aquilo do amor. Sabe por que a gente não coloca aqui quantas células, o peso de cada célula, que cada célula conseguiu arrecadar? Porque o que importa é o que nós somos juntos. Simples assim. Vamos consolidar essa quantidade de convidados que estão indo por Life Groups? Amém? É muita gente, querido. Mas sem a gente se conectar com elas. E conectar exige de nós. Exige de nós. Sabia que conectar com pessoas exige de nós? Porque somos todos diferentes. E essa geração ama ficar em casa. Eu lembro quando eu amava ficar fora de casa. O grito da minha mãe é Alex. Não é Alex, eu me chamava de Alexandre. Alexandre, entra! O grito das mães dessa geração é, vai para a rua! É o contrário, porque está enfurnado dentro de casa. Eu não digo que só adolescentes, querido. A palavra ranço virou moda.
Ou como dizem no Facebook, a minha taxa de socialização, não é minha taxa, tem um outro nome. A minha bateria social está esgotada. Conviveu com 2 pessoas e uma delas é a mãe. Suportai-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Glória a Deus. Naturalmente, talvez a gente não goste de muitas pessoas. Mas naturalmente nós não gostamos nem de Jesus. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas de Deus. Então nós vamos agir naturalmente? Ou a gente vai permitir que o homem espiritual seja governado por um Deus que é espírito? E um Deus que é espírito olha para um monte de gente, tudo errado, cheio de pecado, e envia o seu filho por amor a essas pessoas. E inspira um dos discípulos a escrever: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Então, se nós amamos a Deus, se nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, e se nós dizemos que cremos na palavra de Deus, então conviver com pessoas e se conectar com pessoas precisa ser uma máxima na nossa vida. Ainda que o nosso homem natural não goste disso. Como vamos trazer as pessoas que estão faltando no Life Group? Tem gente que falta no seu Life Group? Pouco ou muito? É muito ou bastante em alguns casos, né? Está chegando a temporada. E o terror, às vezes se torna o terror dos líderes. Principalmente adolescente, que os pais trabalham muito, mandam os adolescentes para os avós, e daí misericórdia. Aquela catrefa de falta. Mas a temporada ainda não chegou e às vezes a gente vê muita falta. Só que a falta de predisposição em se conectar com essas pessoas que não estão comparecendo no Life Group, sendo já membros compromissados, é um dos motivos delas não permanecerem. Porque as pessoas até não ligam, tem umas que são dodói demais, né? Mas as pessoas não ligam tanto se você confrontá-las em amor. As pessoas não ligam tanto em você trazer uma disciplina, uma palavra firme para que elas se endireitem. Mas as pessoas ligam muito se você não se conectar a elas. Nós somos muito intencionais na nossa atmosfera. E cá para nós, queridos, é muito massa chegar na nossa igreja. Às vezes eu chego ali, parece que o time deles perdeu, deve torcer para o Palmeiras, e nem sei, eu nem acompanho, estou só para zoar o David. Então, às vezes o pessoal está ali, mocambúcio, cabisbaixo, daí eu vou voltar. E daí vocês vão ter mais... Eu já fiz isso algumas vezes. Eu vou entrar de novo, vocês fazem de conta que eu ainda não pisei aqui, eu vou entrar e vocês vão imaginar que o time de vocês venceu, que Jesus já voltou e está no culto. E de fato está. Então, daí eles mudam. E isso é muito bom, interagir. E bom dia. E falar bom dia para o carro. Às vezes xinga a gente, nem vou falar que muitas vezes falaram ali. Mas está ali com um sorriso. Só que o que vai manter as pessoas é a forma que nós nos conectamos a elas. É massa, a fumaça, a transmissão não, a recepção, as luzes, tudo isso é muito... Às vezes eu percebo que alguém novo chegando na igreja, e eu fico olhando a hora que ela passar o biombo. Ela olhar assim, ela vai olhando. Ela volta lá para fora, é uma igreja isso aqui? E tipo, ela, uau! Né, as pessoas me deram um bom dia, tão animado e tal. Cara, isso é muito bom e precisa acontecer, e vamos ser cada vez mais intencionais nisso. Eu vejo o pastor David ensinando várias vezes as pessoas, principalmente quando são novas ali, ele tem toda essa paixão em fazer isso, e glória a Deus pela tua vida, pastor, que não apenas foi buscar isso, aprendeu e reproduziu, mas se nós não nos conectarmos com essas pessoas, aí serão visitas.
Mas os convidados se tornam membros à medida que nós vamos nos conectando com elas, à medida que o amor de Cristo vai transbordando sobre as nossas vidas e a gente vai se importando com elas. A ponto delas falarem: eu achei uma família imperfeita que serve a um Deus perfeito. É esse o lugar que eu vou ficar? Como faremos para não perder ninguém na temporada ou fora dela? Nos conectando da forma correta com pessoas. Faz anos já, graças a Deus, que a temporada não é um terror para a gente, porque a gente entendeu, a gente intensifica a oração, a gente se prepara para o dia da batalha, não no dia da batalha. A pessoa trabalha lá na feira, saímos do Life Group, vamos lá, abraçamos a pessoa. Rapaz, eu sei que você não pôde ir porque você está trabalhando, glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família e tal. Logo, logo estamos juntos, daí... Quando ele volta, acaba a temporada, ele traz até o amigo, o colega de trabalho que estava junto, porque ele ficou perguntando: o que é esse povo que vem aqui uma vez por semana? É o pessoal do meu life. Eu não posso ir por causa do trabalho, mas eles vêm até nós. Eu digo nós porque você está junto agora, pode ver que eles estão te abraçando e tal. Rapaz, você falou teu nome, já era. Se deu teu telefone, perdeu, playboy. Entendeu? Então por quê? Porque essa é a nossa identidade. Nós precisamos entender que conectar com pessoas vai nos custar. Nós precisamos entender que vamos ter que nos gastar e nos deixar gastar por amor a elas, amando mais do que o nosso conforto, porque às vezes a gente vai precisar sair da nossa casa num horário que a gente queria estar deitado para se conectar com alguém que está pedindo socorro. Não calculando custos, nem de tempo e nem de dinheiro. Entendendo que isso precisa se tornar uma cultura. Não é eu faço agora para corrigir o agora. Eu vou me tornar assim até que ele venha. Precisa ser sempre, 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 sempre. Nós precisamos ter um coração que seja como um painel cheio de conexões. Estar prontos, dispostos e disponíveis para nos conectar com essas pessoas. Para ter empatia, que é se colocar no lugar dela. E querido, se tem uma das formas mais terríveis de usar, de ter empatia, é quando nós nos colocamos no lugar de pessoas que não conhecem Jesus, mas que frequentemente estão nos nossos cultos, nos nossos lives. Porque a empatia basicamente é me colocar no lugar da pessoa a ponto de sentir o que ela está sentindo. E eu não estou falando isso de um modo, sei lá, meio Zoroastra. Não é isso, eu estou falando isso de, cara, eu consigo sentir as dores de uma alma que não tem Jesus. Eu lembro uma vez que a gente estava na contagem regressiva de 10 minutos para a virada do ano. Eu não lembro qual ano era. Faz muito tempo. Bem provável que seja a virada do milênio, mas não estou lembrado. Só que eu estava sozinho no quarto, conversando com God. Mas conversando não, mais assim, sabe quando você está viajando nas asas do Espírito? E falar: um novo ano, Deus. Cara, mais um tempo novo. E aí? E daí aquela contagem regressiva, tem os mais ansiosos que já começam a soltar os fogos já com 10 minutos mesmo. Mas chegando bem perto assim, faltando 1 minuto, e daí começa a contagem por segundos, né? E era para eu estar lá junto com a galera, lá na sala, festejando, tinha bastante gente, mas eu estava ali ainda no quarto. E eu falei: Deus, por que eu não estou lá? Eu comecei a sentir uma dor. Eu creio que Paulo era uma dor parecida com Paulo, as dores de parto. E eu lembro que eu caí ajoelhado no lado da cama, chorando com muitas dores. Eu falei: Deus, por que esses gritos, esses aplausos que eles estão dando, porque já estava na contagem regressiva de 10 segundos.
Esses barulhos de alegria, na verdade, são superficiais. O que eles estão sentindo é o que você está sentindo, porque eles não têm a Cristo. E se conectar com pessoas nada mais é que construir uma ponte entre você e ela, que Cristo pode passar por cima. Então eu quero orar contigo, querido. Tem uma segunda parte da mensagem. Feche seus olhos. Essa música é bem legal. As marcas de Cristo em nós não são as marcas dos pregos nas mãos. Não são a marca da lança em nosso lado. Não é a marca dos espinhos em nossa fronte. A marca de Cristo em nós é a marca de um coração que bate para que veja a humanidade salva. É o coração, é a marca de um coração que parava no meio de uma multidão que apertava ele, a ponto dele falar: ei, quem tocou em mim? Todos te apertam, Senhor, pois é, mas um se conectou comigo, porque de mim saiu virtude. De alguém que muda o percurso para ir até a casa de alguém, para ressuscitar a sua filha. É a marca de Cristo em nós, que nós precisamos cantar, não são físicas. É a marca de alguém que olha com os olhos de Cristo, que não julga segundo o ver dos seus olhos ou ouvir dos seus ouvidos, mas segundo a reta justiça de Deus. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez.